amigos, nós vamos dar início a mais um vídeo, dessa vez com um amigo de longa data também. Mas antes de começar, eu queria só fazer um comentário para vocês, é que eu estou em Angola nesse momento e não trouxe todos os equipamentos que uso normalmente nas nossas gravações, principalmente a parte de iluminação e câmera. Eu estou usando a câmera do próprio computador. Eventualmente, a qualidade da imagem que nós estamos acostumados não vai ser a mesma, né? Mas não vai cair muito, não. De qualquer forma, eu sei que não é a mesma. Mas eu tenho certeza também que o conteúdo, né, aquilo que vai aqui conversar com a gente, vai trazer grandes informações e acho que vai ser muito bom para todos nós. Meu convidado hoje chama-se Luiz Cláudio. Em vez de apresentá-lo, eu vou pedir a ele que o faça. Ele diga quem é o Luiz Cláudio, como é que ele acabou entrando no Catoca, para depois, então, iniciar a nossa conversa. Luiz, está contigo. Pode se apresentar, por favor. Ok, Naim. Antes de tudo, é um prazer, né, participar contigo nessa conversa, todo esse programa aí que está sendo desenvolvido, né? Eu, inclusive, dou parabéns aí pela iniciativa e conversar, né, sobre tudo o que ocorreu, né, em Angola, em termos de participação em empresa, participação em projetos, em contratos, foi muito interessante. Bom, como o Naim falou, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou administrador de empresas, eu entrei, né, na Odebrecht em 1986, né? Eu fui para Angola em 1986, através da Odebrecht, fui trabalhar no projeto Capanda, onde era um dos grandes, logo após a independência, um dos primeiros grandes projetos, né, que existiram em Angola, e com muito orgulho eu participei da implantação ali de Capanda. E o meu foco sempre foi na parte de formação profissional, né? Como nós sabemos, Angola é um país novo em 86, né? Um país recém-constituído, e nós tínhamos como objetivo principal, fomos contratados para construir a barragem, né, hidrelétrica de Capanda, o aproveitamento hidrelétrico de Capanda, mas dentro desse contrato existia aí todo o compromisso de formação profissional. Isso a todos os níveis, né? E a forma encontrada na época foi a criação de centros de formação profissional, né? Formação de pessoas, adaptação das pessoas ao trabalho ali, de construção civil e tal. Eu fiquei até de 1986, na primeira fase em Angola, até 1994. Em seguida, passei um período no Brasil. Em 96, eu tive aí o privilégio, né, de ser convidado aí pela equipe do Naim, Alexandre, através de Alexandre Rocha, que foi meu líder direto, de ser convidado para trabalhar na Sociedade Mineira de Catoca. Catoca, para mim, foi uma grande, ótima experiência. Primeiro, que foi meu primeiro contato com a área de mineração, né? E também o primeiro contato dentro da estrutura da Odebrecht de trabalhar numa empresa, né? Numa empresa que ela, apesar de ter participação da Odebrecht, não tinha uma empresa independente, né? Que tinha aí com toda a sua política, com todas as coisas. Ao chegar no programa, né, eu fui como chefe de setor de recursos humanos, né, trabalhar na parte de recursos humanos. Eu substituí, na época, o Fernando Carriello, o colega Fernando Carriello, a quem eu mando um abraço, e fiquei aí muito feliz em assistir também ao vídeo aí que ele teve participação aqui nesse programa com o Naim. E eu já cheguei numa fase
eu cheguei numa fase em que o foco do negócio já era a preparação, né, da mão de obra angolana, certo? Preparação da mão de obra angolana, formação de quadros, né, como nós chamamos em Angola. E foi dali vivi, eu fiquei de fevereiro de 96 até novembro de 97, mas foram meses intensos, né? Meses intensos, meses que nós pudemos, aí tive a oportunidade de contribuir aí para o start, para o início aí desse projeto de formação profissional dentro da Sociedade Mineira de Catoca, né? Que hoje, inclusive, numa conversa anterior aí ao Naim, hoje tem o nome de academia, né? Eu fico até feliz aí de ter participado um pouco lá atrás, né, nessa formação. Ô Luiz, deixa eu só interromper você um pouquinho, que eu acho que é importante fazer um comentário do que você acabou de falar. Realmente, academia, eu já tive a oportunidade de fazer formação lá. É uma estrutura muito interessante, voltada efetivamente para a formação de pessoas. E eu recebi, há algum tempo atrás, a informação por parte de um dos responsáveis pela academia de que esses vídeos, esse seu certamente também acontecerá a mesma coisa, são passados para as pessoas que estão entrando no projeto, para conhecer um pouco da história do Catoca, que, de alguma forma, nós estamos contando, já que nós fomos os pioneiros, né, no Catoca. Então, esse vídeo em particular, esse que nós vamos gravar aqui, eu acho que ele tem uma importância, ou pelo menos uma característica muito interessante, que é a origem da academia, em última análise, né? A academia começou esse centro de formação, onde o Fernando e você, que foi quem esteve na fase de implantação dele, um papel fundamental para que tudo isso chegasse onde chegou 20 e tantos anos depois, na tal da academia. Então, era mais um comentário que eu queria fazer, que avisando ao pessoal de Catoca, da academia, que está vindo aí um vídeo do Luiz, que vai realmente mostrar como é que tudo isso surgiu, né? Desde o seu embrião mesmo. É verdade. Nós tínhamos, né, aspectos fortes aí, né? Como eu falei, né, no início, eu acho que é um pouco daquilo que acontecia em todas as províncias de Angola, né, em termos da necessidade da formação profissional. E passados, hoje, aí, quase 30 anos de todas essas oportunidades, né, para as pessoas, nós hoje temos, com certeza, não só a mineração, na condição civil, na gestão, muitas pessoas formadas, muitos angolanos que cresceram, né? E de uma forma direta ou indireta, eles tiveram, né, oportunidade aí de ter experiência, de crescer, e hoje são profissionais independentes, né? Eu recordo-me que até me fez lembrar algo bem interessante, as visitas que eu fazia ao Instituto Macarenco, ali em Luanda, né? A procura em busca de técnicos, né? De técnicos recém-formados, também no IMIL, que é o Instituto de Economia de Luanda, que fica, o Instituto Médio, né? Que fica ali no Largo 1º de Maio, uma estrutura também muito boa. E Malange também, onde nós tivemos oportunidade de buscar talentos ali, e Saurimo, né? Saurimo também. Então, como nessa época que nós chegamos, poxa, nós tínhamos, com certeza, tínhamos pessoas ali que já tinham um certo nível de habilitação literária, né? De escolaridade, e que buscavam oportunidades, né? Buscavam oportunidades. Eu até peço, na verdade, licença de falar de um amigo, uma pessoa que se tornou um amigo meu, um exemplo aí que dá na Sociedade Mineira de Catoca. Eu me recordo do Plácido, né? Que talvez, eu creio que com certeza, se não deve estar em Catoca, se não está bem colocado em qualquer outra empresa. O Plácido eu o conheci
ele entrou como auxiliar, como ajudante, né? E eu conheci ali, numa conversa, uma visita antiga, a primeira sauna, né, que os colegas russos estruturaram lá como forma de lazer, ainda ali dentro da vila, e o Plácido era ajudante ali. Eu me recordo que era uma pessoa bem avaliada, eu tive até que pedir bastante para conseguir liberá-lo, né, até pelo seu nível de responsabilidade. E na conversa que eu tive com ele, ele me falou que já havia estudado relações laborais, né, que era uma pessoa que buscava oportunidades. E nós tivemos a possibilidade de conseguir a liberação dele, do Plácido. Ele foi trabalhar dentro da estrutura de RH e, através de todo um planejamento de carreira, né, ele foi assumindo funções e eu tenho informações que ele se tornou um ótimo profissional. E eu falando assim nominalmente aí do Plácido, mas outras pessoas também dentro de Catoca também tiveram oportunidades. Isso daí eu acho que é fundamental, que é uma coisa fantástica, é uma das coisas que Angola, né, eu acho que foi um dos das principais alegrias, né, que a gente tem em Angola, é de ter podido contribuir para o desenvolvimento de carreira de muitas pessoas. Luiz, o contrato de Catoca tinha como pressuposto exatamente a formação de mão de obra nacional, não é verdade? Existiam dois sócios estrangeiros, a Odebrecht na época, e a Cutelmaz, depois passou para a Almaz, hoje é a Alrosa, né? Mas o fato é que existia essa obrigatoriedade contratual, né? E eu queria que você contasse para nós aqui como é que ficou, como é que essa coisa começou, né? Porque a gestão, de alguma forma, era feita pela Odebrecht, porque o diretor-geral era da Odebrecht, então, digamos assim, a competência, entre aspas, de gestão estava a cargo da Odebrecht. Mas o sócio russo tinha valores a agregar também, principalmente nessa parte técnica, né, de exploração e de formação de pessoal. Como é que foi conciliar tudo isso? Como é que foi liderar isso? Como é que foi implementar esse centro de formação, a formação da academia? Conta para nós aí como é que surgiu tudo isso. Nós, na chegada em Catoca, né, ali em 96, nós estávamos naquela fase, na construção da fábrica, né? E desde aquela fase, nós já iniciamos um processo de formação de pessoas voltado para aquele segmento, né, específico ali da construção civil, da parte de infraestrutura. Então, desenvolvemos programas com soldadores, com mecânicos, com eletricistas, operadores de máquina, né, motoristas de caminhão, enfim, já trouxemos um pouco daquilo que nós fazíamos, né? Agora, o negócio Catoca, ele ia funcionar todo em cima da produção, certo? A produção ali, no caso ali, trabalhar em cima da mina, né? Em cima da mina. E para isso, você estava levando uma tecnologia, né? Uma tecnologia aí que o domínio da Almaz, né? Na época da Almaz. E quem detinha todo esse conhecimento técnico para depois da fábrica entrar em operação eram os russos, né? Era o sócio russo. Então, o sócio russo, ele também deveria, né, participar, não só como tinha cada sócio tinha ali sua responsabilidade na formação. E essa parte técnica, toda ela era, no caso, quem detinha todo o conhecimento era a Almaz, né? Então, haveria necessidade da instalação, né, de um centro de formação para preparar, né, para formar esses operadores, né? E ali a prioridade seria, naturalmente, para as pessoas, para esses jovens talentos, que eu volto a repetir, que de Saurimo, né, não só de Saurimo, mas angolanos, né, mas
ali com uma ênfase maior em Saurinho, até pela proximidade, né? Porque as pessoas viviam ali próximo, e, enfim. E nós precisávamos desse todo esse trabalho, né? de implantação, né? Para um futuro. Então, o que você pensava? Você pensava em Catoca, poxa, dali para frente, você pensava naturalmente com a maior parte, né? Com o maior contingente de mão de obra angolana, no caso aí, que é lógico, né? Então, aí nós tínhamos que, se você precisava, se havia necessidade da preparação técnica, e quem detinha todo o domínio técnico era a parte da Almaz, então, não só os professores, os coordenadores dos cursos, né, eles deveriam ser de origem da empresa Almaz. Então, foi criado, né, nós tivemos a oportunidade de junto, né, de elaborar o programa para o futuro. E nós tivemos a oportunidade de ir à MIRB, né, para conhecer a estrutura de formação profissional, né, da Almaz lá, onde aí tivemos muito bem recebido na época. A visão deles em termos de formação profissional era uma visão forte, né, uma visão bem forte também, levando em consideração, até guardando as devidas proporções, que Mirne ali a 6 ou quase 7 horas de Moscou, né? Então eles tinham algo um pouquinho, entre aspas, parecido, né? Que naturalmente que eles tinham a formação para desenvolver pessoas naquela região, na proximidade ali na proximidade da mina, né? Da mina lá em Minas. E muito bem, eu acho que nós desenvolvemos juntos aí esse programa, né? Na verdade, como eles já tinham toda essa expertise, nós iríamos trazer para Catoca, toda a engrenagem, ou todo o funcionamento, né, dos cursos de formação que já eram dados, oferecidos lá em Minas, né? Eles tinham E para uma área de formação efetiva, né, Luiz? exatamente, Uhum. Você interagiu exatamente. com a equipe deles lá. Exatamente, interagimos com a equipe deles, né, com a direção de formação lá da Almaz, né, que Uhum. já detinha. Né? Eu acho que o que acontece? Poxa, tínhamos, né, uma sociedade, você já tinha alguém, uma das partes, uma das empresas que já detinham toda a tecnologia. Então, não seria, eu acho que seria até uma perda de tempo você tentar, mesmo através dos técnicos que já estavam em Catoca, você montar todo um processo. Né? Então, a Almaz aí teve uma participação forte em relação àquilo que ele já tinha. Né? Os conceitos de formação. Uma das questões, até já falamos sobre isso aqui em outros vídeos, um dos grandes desafios nossos no Catoca era criar uma filosofia própria, né? Porque nós tínhamos 3 sócios que nunca tinham estado juntos, né? Dentro de um ambiente empresarial. Então, consequentemente, cada um tinha a sua política de trabalho, a sua filosofia de trabalho. E nós estávamos criando uma empresa que era uma quarta empresa, né? Tinha a Odebrecht, tinha a Indiana, tinha a Almaz e tinha a Sociedade Mineira Católica. E a Sociedade Mineira Católica tinha que ter personalidade própria, né? Filosofia empresarial própria e tal, que foi realmente o nosso grande desafio de transformar, tirar as qualidades de cada um e fazer a nossa, né? Fazer a nossa para que o perfil Sociedade Mineira Católica prevalecesse ao longo do tempo. Então, imagino que nessa fase inicial você tinha a sua bagagem profissional de outras experiências na própria Odebrecht, e não só antes da Odebrecht, e tinha lá deles. Houve alguma diferença muito grande ou foi fácil essa adaptação dos conceitos de formação dos russos em relação àquilo que eram os seus? Olha,
nessa parte, né, até onde ali eu participei, que foi nessa parte aí da elaboração, do início, o pensamento era muito próximo, certo? O pensamento era muito próximo, né? É claro que para eles era uma novidade, né? Por exemplo, vamos pensar assim, né? A forma justamente de pensar, né? Era o início dessa relação. Era o início dessa relação. Por exemplo, o pessoal da parte técnica, né? Eles, claro, que tinham toda uma forma de trabalhar dentro da Rússia, né? Mas chegariam em Angola, né? Numa outra realidade, com pessoas com outra história de vida, né? Então, passar um pouco, né? Ou conversar bastante sobre isso era algo muito importante, né? Então, até mesmo no momento da elaboração dos programas, né? Talvez você faria uma adaptação para a realidade Angola, né? Para a realidade daquele público-alvo que você estaria recebendo. Né? Você estaria recebendo. São pessoas que vinham até mesmo ou praticamente quase que 100% de uma outra realidade profissional. Aí eles estariam entrando numa escala industrial, né? Estariam entrando numa empresa, né? Estariam se adaptando a todo esse processo. E outra coisa, né? Estariam sendo preparados para serem, no futuro, um profissional de mineração. Então, são etapas, né? Eram etapas que elas deveriam ser respeitadas, elas deveriam ser cumpridas dentro de um processo, dentro de uma normalidade. Porque, senão, você acaba atrapalhando, né? O chamado futuro. Né? Você pode, em alguns momentos, até mesmo você perder talentos, né? Pessoas que poderiam dar uma contribuição grande à empresa, à sociedade angolana, de forma geral, né? E por causa, às vezes, de querer fazer as coisas, não, é dessa forma, não. Essa, como você falou, era uma realidade angolana, uma sociedade mineira de Catoca, uma empresa angolana, e isso daí, ela obrigatoriamente, ela deveria ser e foi respeitada. Aqui, efetivamente, foi talvez um dos maiores desafios nossos que estavam aí nessa fase pioneira, né? De conciliar, né, as culturas, né, de maneira que fosse criada uma quarta cultura. Né? E não foi uma coisa fácil. O Fernando até falou, e eu também uso muito essa imagem, ele falou na entrevista dele, né, de que o que nós tínhamos era um prato onde tinha fungo, caviar e feijoada. Né? Quer dizer, Brasil, Angola e Rússia. E aquilo misturado tinha que ficar bom. Né? Então, era isso que nós tínhamos que buscar. Né? E as dificuldades iniciais eram muito grandes, porque as pessoas vinham de uma cultura, né? Cada um na sua. Então, efetivamente, ainda mais o pessoal lá da Sibéria, quer dizer, não tinham nem muito contato fora daquele mundo, porque a Sibéria, a Míria, são 6 horas de avião para poder chegar lá. Né? Então, é um mundo muito próprio deles, né? Mas você esteve em Minas somente essa primeira vez ou teve outras vezes também? Não, eu só nesse momento aí que eu estive em Minas. Eu estive lá uma vez justamente com esse objetivo. Depois, né, de Iamine, ali foi em outubro de 96, a equipe dirigente de formação profissional da Almase, que já foi a Catoca, né? Aí nós já nos encontramos em Catoca para conhecer a estrutura, conhecer a realidade e até mesmo para eles terem ali a confirmação das conversas que nós tivemos lá atrás, né? Na prática, que nada né? melhor do que você chegar, ver o ambiente, né? Isso daí, naturalmente, que isso daí influenciaria até no perfil dos profissionais técnicos aí que viriam para ministrar esses cursos, né? Enfim, eu acho que foi bem interessante, né? E fizemos o programa, poxa, Catoca
era e é, né, um dos grandes negócios ali da província da Lunda Sul. Nós fizemos, durante essa visita da equipe de formação da Almase, em Catoca, nós, inclusive, fizemos apresentação ali no governo provincial, né? Tivemos a oportunidade de ser recebido por um dos vice-governadores da Lunda Sul, que, enfim, que gostou naturalmente, né? Gostou bastante, e verificava que era o que era. O Catoca era justamente um trabalho aí para desenvolver a região, né? Exato. E essa realidade aí que é hoje, né? Acho isso é muito bom. Com certeza que sim. Eu soube que você esteve, quando esteve lá na Rússia, em Mirne, acabou conhecendo uma família conviveu com eles, interagiu com eles socialmente. Conta um pouco dessa experiência, como é que foi isso? Foi bem interessante, né? No Brasil, né, o brasileiro tem uma certa fama, né? E aí, em diversos países na parte relacionada a futebol, né? Eu gosto de futebol, pratiquei futebol, tal. Agora, eu imagino o brasileiro que não gosta de futebol, quando ele chega em qualquer local e as pessoas começam a perguntar coisas para ele, ele deve ficar um pouco, assim, deslocado. Mas esse caso específico, o tradutor que me apoiava lá na Rússia, ele tem um cunhado, né? Tinha um cunhado que era treinador de uma equipe de futebol da segunda divisão lá na Rússia. E ele falou com esse tradutor: olha, de forma alguma poderá um brasileiro vir aqui e eu não conhecer para conversarmos sobre futebol. E o tradutor, com muito jeito, né? E com toda aquela programação lá, e falou: olha, eu gostaria de falar algo com o senhor. Eu falei: não, pois não. Esse meu cunhado pediu muito para que nós pudéssemos encontrar com ele, para conversarmos um pouco, né, sobre futebol. Você se incomodaria com isso? Eu falei: puxa, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho muito bacana conhecer uma família, né, local, né, a família russa, né? Eu creio que isso daí é uma das coisas que eu sempre prezei. Em Angola, posso dizer que fiz amigos sobas, né? De participar com eles, de viver, né? Viver Angola, né? Eu acho que onde você vai, eu acho que é importantíssimo essa relação com as pessoas, né, do local. E como não era uma visita curta, eu falei: claro, vamos lá. Aí ele: olha, mas ele quer oferecer um jantar na casa dele. Eu falei: poxa, sem problema. Eu falei: muito bom. E, rapaz, foi muito interessante. Nós conversamos bastante, no início com toda a participação ali do tradutor, e depois nós já estávamos através de gestos, de mímicas, né? E foi uma noite assim muito agradável. Uma noite muito agradável, algo bastante interessante. Que bom. Os russos são muito agradáveis, né? Eles principalmente na componente social, eles são muito agradáveis. Sim, exatamente. E cada povo tem a sua história, né? Eu acho que cada povo tem a sua história. Mas você também tem uma história, né, Luiz? Porque os russos são muito agradáveis, mas também gostam muito de interagir com as pessoas através de uma vodkazinha, né? E você parece que não é muito chegado à vodka, né? A bebida, de uma forma geral, né? Exatamente. Tem algumas soluções interessantes também. Eu tenho o hábito de não beber. Certo? Então, eu digo aí que eu sou um sobrevivente, né? de toda essa questão aí, porque agora eu vou a todas as resenhas, eu participo de todas as resenhas com as pessoas, certo? Sempre junto com elas. Isso daí era uma tradição que eu já levava até aqui do Brasil, na época, quando o pessoal, naquela sexta-feira, né? Vamos tomar alguma coisa, aí eu ia e eu me lembro que o pessoal falava: não, você que confere a conta.
Pronto. Então, eu era o responsável por conferir a conta, porque você sabe que a turma depois, né? Depois de algum uma boa dose, o pessoal já fica um pouco perdido na matemática. E lá em Moscou, rapaz, ou melhor, vou até falar algo antes, que eu me recordo dos colegas, vou até falar nominalmente, Altair, grande Altair, falava que, olha, você não vai resistir, não adianta. Como é que você vai a Moscou e a mina e você, enfim, não vai beber, já era. Tu vai voltar um amigo da vodka. Eu falava, rapaz, vamos ver como as coisas serão, né? Eu me recordo que uma noite, né, aí saímos ali após o expediente lá na Almaz, aí íamos assim para jantar, né? E nós passamos em uma praça e eu vi uma loja do McDonald's. Eu apontei, não, é ali. Aí o pessoal, onde? Mas ali, um negócio desse é assim mesmo. É claro que eu entrei, né? Eu acabei fazendo lá um lanche, né? Um jantar ali no McDonald's, e eu gosto preocupado em saber, será que o McDonald's da Rússia vende vodka? Ainda bem que não vendia, né? Mas foi uma coisa bastante interessante, né? Foi a forma de você fugir da vodka, né? É uma forma de fugir da vodka. Luiz, me fala um pouco sobre... Bom, ok, você teve todo esse trabalho, houve interação com o pessoal lá da Almase. Para a prática, o centro de formação, a operacionalização do centro de formação, o nicho da formação em si. Fala um pouco sobre isso. O centro de formação ele é uma estrutura, né, de desenvolvimento de carreira, né, de planejamento de carreira. E quando você tem isso, poxa, dentro de uma empresa, né, quando uma empresa desenvolve aquilo ali, ela tem a oportunidade de fazer com que as pessoas, né, já sigam, né, determinados procedimentos, determinadas técnicas em si, né? Em Catoca, né, nós participamos ali de toda a elaboração, mas como eu saí, né, de Catoca, eu encerrei o programa lá em Catoca em novembro de 97, e exatamente foi quando começaram a chegar os primeiros professores, né? Então, eu tenho, mesmo através de pessoas, né, que trabalhavam comigo, que trabalhavam na minha equipe, depois eu recebia informações de que tudo aí que estava sendo desenvolvido estava bem dentro de todo aquele pensamento inicial. Perfeito, perfeito. Amigo, olha, eu não sei se você teria alguma coisa mais específica para abordar para a gente, porque eu acho que a gente o meu objetivo nesse nosso bate-papo era realmente caracterizar bem como é que foi todo esse processo, né? A estruturação, as estratégias para poder realmente... Aquilo que hoje é a academia, no centro de formação na sua origem, todos conhecessem, né? Como é que essa coisa teve o seu start. Mas eu pergunto a você, e acho que a sua abordagem foi bastante ampla. Só queria saber se você teria alguma coisa mais específica ou algo que gostasse de deixar registrado aqui para que os nossos amigos que estão nos assistindo pudessem conhecer também. Bom, eu acho que a experiência vivida, né, aí nós já abordamos sobre isso, com relação a essa como é que era que o Fernando falava? Era feijoada... Feijoada, fungo e caviar. E caviar, né? Para tudo isso acontecer, né, e num ambiente né, ali isolado, né, nós tínhamos em Catoca, inicialmente era o Inmarsat, né, para comunicar com família, comunicar com o mundo, né, de uma forma geral.
ainda estava se introduzindo no mundo empresarial, o famoso e-mail, né? Isso que nós estamos falando, fazendo aqui, exigia um deslocamento de avião, né? Uma viagem, né? Para que nós pudéssemos ter esse contato. Então, e tudo isso tem a ver um pouco com a questão do próprio clima, né? Do chamado clima organizacional, né? Do entrosamento das pessoas. E uma das coisas, eu acho que a gente, todos nós, né? Nós temos um ambiente, né? Em ambientes como esse, você entender a lógica, você tem que estar aberto a entender a lógica dos povos, né? As realidades de cada um, as suas origens. Isso daí ajuda muito no desenvolvimento do seu trabalho, né? Seja lá onde você estiver, na sua vida e, naturalmente, dentro do seu trabalho, né? Então, muitas coisas, né, foram feitas. Eu tenho um caso, uma coisa muito interessante, né, até um pouco ligada a esporte, né, que uma das formas que nós utilizávamos bastante aí para incentivar, a integrar as pessoas, uma das formas muito boas de integração, você tem encontros sociais, né, as resenhas, mas o esporte ele é muito interessante também, né? Então, aí você tinha, né, você fazia equipes mistas, né, no futebol, né, aí onde tinha um certo predomínio, né, brasileiro. Mas aí você partia, por exemplo, para a parte de jogar xadrez, voleibol. Os angolanos têm feras aí, viu? Tem jogadores de xadrez aí que são fantásticos, meninos angolanos que jogam muito bem, que praticam, né, muito bem xadrez, futebol também, e voleibol também, né, também. Eu me recordo de alguns encontros que nós fazíamos ali até na Vila Angélica, né, aí com o Pedrão. Pedrão tinha o vôlei do Pedro Chá, do Pedrão, figura. O negócio do Pedrão mesmo era resenha, só que ele criava um jogo de vôlei antes para poder oficializar ali a resenha que ele queria, né? Mas tivemos ali grandes coisas interessantes. E eu me recordo, assim, muito especificamente até, por exemplo, existe um esporte boxe, né? Boxe. E nós tínhamos lá um colega tradutor, o Andrei, um dos tradutores russos, que praticava boxe. E tinha o Barbosa, que era da equipe até da parte de segurança industrial, que também era praticante de boxe. E aí eles conversaram entre si, aí tiveram a intenção de fazer uma luta, né? Uma luta de boxe. Olha, eles demoraram para me convencer, talvez uns 4 meses, até que eu aceitasse a ideia, né? Eu falei, não, isso vai dar problema, né? Poxa, vai ser um brasileiro ali lutando contra um russo. Eu falei, não, isso daí vai trazer problemas. Aí eles depois falaram, conversando muito, e nós fizemos esse evento. Esse evento marcou, cara, foi bem interessante. Tinha um juiz, uma pessoa em Saurimo, que havia sido juiz de boxe, de luta de boxe. E nós, com o apoio lá da infraestrutura, Zé Rocha, na época, montamos um ringue, né? E convidamos o pessoal, né? Os russos. Eu me recordo que os russos foram com a bandeirinha da Rússia. Quer dizer, o negócio foi um evento, assim, uma coisa muito, muito, muito interessante, né? E aquilo ali que eu achava, né, o boxe, eu como não pratico, eu achava, poxa, aquele negócio ali vai ficar um contra o outro, e pelo contrário, né? Aquilo ali também ajudou bastante, né? Toda a integração ali. Foi uma noite, foi até um sábado à noite, foi muito interessante. Era na época
na época do auge do Mike Tyson, né? Então, a turma gostou bastante. O esporte interage Agora, muito, né? Como forma de não, interação, é a melhor não, coisa. o esporte é muito interessante. É uma forma que as pessoas, né, buscam ali seus objetivos. É verdade. Então, o máximo que você puder, sempre atrelar alguma coisa ou ajudar as pessoas, no caso aí com a prática de esporte, é muito interessante. E sempre com esse objetivo, né? Eu acho que e Angola, eu digo que aliás, foram 25 anos, né? Trabalhei em Angola, não foram 25 anos assim direto, foram em 3 períodos, né? No primeiro conheci aí muitas províncias de Angola, tive oportunidade de trabalhar em diversas províncias de Angola, nas Lunda Norte, Lunda Sul, na parte sul, na parte central do país. E muitas lições a gente traz, né? Pratica na vida, algumas convicções. A importância do bom dia para as pessoas, a importância de conversar com as pessoas, a importância de ouvir as pessoas. Isso é fundamental. E isso daí eu digo que essa daí era uma das coisas que era até alguma coisa mesmo ligada à formação, à minha formação, não só como pessoa, e principalmente na formação profissional. Perfeito. Olha, é uma aula, esse Luiz tem muita coisa para falar. É uma pena que nós não tenhamos mais tempo, viu, Luiz? Mas eu gostei muito dessa nossa conversa. Eu quero agradecer a você aí, a sua disponibilidade, essa aula que trouxe para nós aí. Tenho certeza que isso vai trazer uma mais-valia para as pessoas que hoje estão com esse papel também de dar a formação lá em Catoca, e não só, né? E, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença assim, nesse nosso bate-papo. Ok, Nay, eu que agradeço a você o convite. Eu acho que é um orgulho, não só para mim, mas para toda a minha família, lembrar e participar de qualquer coisa relacionada a Angola. Um forte abraço. Ok, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. E dentro em breve esse vídeo vai estar no ar aí para todos os amigos e admiradores, né, poderem assistir. Um forte abraço. Ok. Um forte abraço. Obrigado. Tchau. Tchau. Ok.